O melancólico maduro, terapeutizado, é aquele que não se escandaliza mais pelos próprios pensamentos. Uma coisa que o melancólico convive diariamente se chama pensamentos negativos. E assim, são coisas pesadas que a voz da nossa mente produz o tempo inteiro, sem motivo nenhum. O melancólico anda por aí, quietinho por fora, mas por dentro, uma voz, uma matraca, uma tagarela que não dá um minuto de paz, pensando coisas horríveis, coisas horrorosas, pensamentos dos piores possíveis. Eu passei a maior parte da minha vida com medo dos meus próprios pensamentos, porque eu, quando era mais adolescente, eu levava a sério as maluquices que eu pensava. Eu achava que os meus pensamentos eram culpa minha, que eu estava produzindo aquilo, portanto, eu era uma pessoa do mal, maldosa. Eu achava que aquilo era a prova que eu tinha nascido para sofrer, que eu tinha algum mal, alguma uma maldição, alguma mancha no meu coração. Não é possível pensar em tanta coisa feia, pensar em tanta coisa ruim. E eu acho que a primeira virada de chave de quem é melancólico é tirar o peso da culpa. A primeira informação que mudou a minha vida no autoconhecimento foi o seguinte: eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos não definem quem eu sou. E mais, eu consigo, se eu praticar, eu consigo aprender a controlar os meus pensamentos. E quando eu consigo selecionar os pensamentos, eu consigo mudar a minha percepção de realidade, de vida. Então, primeira coisa, pensamento negativo é uma forma de inteligência, de proteção, de sobrevivência. Eu acho que todo mundo sabe que é a seleção natural, a evolução da espécie humana. Aqueles homens lá atrás que eram muito otimistas, ou seja, tudo vai dar certo, nada de ruim vai acontecer comigo, basta acreditar que eu vou conseguir. Essas pessoas morreram, elas morriam muito mais. Quem que sobrevive ao longo do tempo? Quem tem um pouquinho de pessimismo, porque isso te deixa com um pouquinho mais de medo, portanto mais precavido, você se protege mais, toma mais cuidado. Graças à voz negativa da sua mente, você sobrevive mais. Então, de certa forma, é uma qualidade positiva que nós deveríamos agradecer. Segundo ponto, você não precisa levar tão a sério cada pensamento que passa na sua cabeça. Grande parte do que a gente pensa é só um resíduo do inconsciente, é só lixo, é ruído. Como se fosse um monte de mosquito passando, irritando você, incomodando você, que você pode só espantar para longe. Muitas vezes eu tô sendo atacada por uma nuvem de pensamentos negativos que eu não quero ter, e eu faço literalmente esse gesto assim. Eu vou afastando e funciona. A sensação é que funciona. O problema do melancólico imaturo, que não se conhece, é que ele vive como um refém de uma prisão psicológica que ele criou para ele mesmo. Ele vive com medo de pensar, porque ele acredita demais em cada pensamento. Ele acha, ele jura que cada pensamento tem um motivo e é verdade e é real. Ele fica preso, ele fica se apegando, ele fica alimentando paranoias que você podia simplesmente identificar que é uma paranoia e mandar embora. Você não é o único a ter pensamentos horríveis e pesados e feios que você jamais contaria pra ninguém. Tem muita coisa que eu não tenho coragem, nem eu tenho vergonha de mim mesma por surgir um tipo de coisa tão feia, suja, errada na minha cabeça. Mas quando você entende que não é intenção sua, que você não foi ali conscientemente produzir esse pensamento, que esse pensamento não é você, não é a sua essência. Muitas vezes, são outras pessoas que enfiam coisas na nossa cabeça. Às vezes você, sem querer, passou um vídeo de uma coisa feia e aquilo grudou no seu inconsciente. Às vezes, uma propaganda, um anúncio, uma coisa que você viu sem querer. E ficou ali e você acaba reproduzindo depois. Não quer dizer que é você. Tira essa identificação, tira o peso da culpa. Pensamentos não são fatos. Pensamentos são só ruído, é residual. Você pode espantar, você não precisa se agarrar e alimentar cada coisa que passa na sua cabeça. 90% do que eu penso
é maluquice. E eu falo comigo mesma, para de ser louca, para de ser maluca, tá exagerando, deixa isso pra lá, esquece isso e foca nessa outra coisa. Além de pensamentos negativos, nós também temos alguns poucos pensamentos úteis. E são esses que nós temos que aprender a discernir, sabedoria, discernimento, para fazer uma seleção. Igual escolher feijão. Feijão podre, joga fora. Feijão bom, você segura, você guarda, você cozinha e você come.